Quer apresentar resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre o São Paulo de Zubeldia, análise, opinião e muito mais. As últimas de tricolor nesse sabadão. Vambora pro vídeo. Ainda não mostrou, ainda muito aqui veio. Teve chances já, eu acho que ainda vai ser útil, que vai mostrar. Mas assim, não tem uma cobrança desmedida aí no Juan e no Galopo, no Juan e outros jogadores? Vejo o Galopo da seguinte forma, é um cara que mostra como o mercado tá inflacionado hoje em dia. Porque é um jogador comunzaço da bola, não tem nada de especial e é a contratação mais cara da história do São Paulo. Um cara comum que valeu 20 milhões, quase 30 milhões, né? Então, mostra muito. Ele tem culpa disso? Não, ele nunca foi um cara tão extra classe assim no Banfield, um cara que ia decidir trocentos jogos por temporada. É um cara que não tá numa fase tão bacana, mas eu não acho que ele tenha tanto nível pra ter um salto tão acima disso que ele tá apresentando. Eu acho que é, assim, claro que a fase não é da mais favorável, mas o Galopo não é nenhum grande craque, é um cara que pode ser bom para o grupo, mas pensar que ele vai ser o cara que veste a 10 e a faixa e vira protagonista, pra mim é difícil. Mostra como tá inflacionado e como está inflacionado o mercado hoje. Hoje é um mercado que qualquer jogador pede 500 mil por mês, qualquer clube pra vender e liberar pede 10 milhões. Então, São Paulo ficou dentro disso. Lá atrás, esse investimento que falam que foi feito por um terceiro, depois muda a história, né? Fica tudo ambíguo. O Ceni fala na coletiva depois que investidor, ele sequer pediu, falaram que foi o cara da SPFC Play, depois muda, pagamento em criptomoeda, mas o cara da SPFC Play não é o São Paulo? Não, tinha um outro investidor na história toda, que foi mencionado até no UOL, acho que pode falar que é o Evandro, que seria o cara que estaria trazendo o Galopo pagando. Quem é o Evandro? Em criptomoedas também. Então, assim, Evandro que eu lembro era um atacante. Saíram matérias, saíram histórias sobre isso, mas é um jogador que eu não acho que seja um craque, não acho que seja um cara extra classe. Acho que ele é um bom jogador, é um cara útil pro grupo, mas achar que é um jogador que veste a camisa e decide, pra mim, não é. Não, e assim, já pegando o gancho, eu realmente acho que há uma grande perseguição, até fiz essa publicação no Twitter, né, que foi bem legal assim, e até acho uma pena que o Juan não tenha concretizado o gol dele, de fato, né, tenha sido anulado, porque ele faz o gol, ele vai pro escudo, beija o escudo e tudo mais, lá, pô, faz uma reverência, é bem legal, que é aquilo que a gente teve no debate no começo da semana com o Birner, e até a gente levantou a questão do Juan comparando com o Ramos e tudo mais, falei isso hoje no Bom Dia, quem acompanhou lembra disso, que o Juan, ele tem um carinho muito grande pelo São Paulo, isso é evidente, né? Então, até acho que às vezes assim, não é que a crítica não é justa, é justa, e eu acho que o torcedor tem que fazer a crítica, sem dúvida nenhuma. O Juan vai lá, perde o gol, faz a crítica. Sim. Mas tem que fazer a crítica também na partida de ontem, muito em cima do Galopo, em cima do André, né? Pra mim, eu não acho que ele seja um fenômeno falando do Galopo, mas também não acho que seja ruim. Eu acho que ele é melhor do que o Juan. Ok, pra bom jogador. Não, ele é um nota 7. Útil. Nota 7. Útil. Nota 6, né? Não, eu acho um pouquinho acima do que isso. Eu acho que é um jogador muito bom, assim, pra pensar, sair de um banco de reservas e tudo mais, mas se é a maior contratação da história do São Paulo para um jogador que sai do banco de reservas, é um pouco forte, né? Mas o São Paulo mudou muito desde a contratação do Galopo. Vieram mais jogadores pra competir na posição dele, jogadores melhores do que ele. Porque o Galopo, se ele fosse um meio armador, ele tava competindo com o quê? Hoje com o Luciano, eu ainda acho que nessa função o Galopo é melhor. Rodrigo Nestor pode fazer essa função, aí eu acho que compete igual, os dois, inclusive eu vejo o Nestor um pouquinho acima do que um nota 7, chegando a um nota 8, e tem o Lucas, que tá rendendo muito mais como um meia de armação, de criação de jogada. Gosto. Então, mudou muito desde então. Já tinha o Nestor quando ele chegou, mas o Nestor atuava mais caindo pro lado esquerdo, mas faz essa armação e compete. Realmente, assim, a questão de toda a contratação que acontece, e bate muito na do Galopo, isso, é o quanto se paga. Sim. Porque pode vir qualquer jogador, qualquer. É a mesma coisa o Pablo. O Pablo tem uma antipatia muito grande da torcida, eu tenho certeza, não só pelos gols que perdeu, porque ele marcou muito gol, se a gente for fazer ele marcou gols, mas
pelo quanto pagaram, não valeu a pena. Que já era grande a chance do artilheiro argentino de São Paulo retornar ao time no jogo contra o Talheres de Córdoba, né? Que é um jogo importante pela Libertadores na semana que vem, vale a liderança, Morumbis vai estar lotado, São Paulo já está classificado na Copa do Brasil, né? Tem o brasileiro que vai retomar e a Libertadores já tem a classificação, só que agora esse confronto direto com o Talheres vale para o São Paulo a primeira colocação do grupo, que é muito melhor, para você ter vantagem na fase final, aquela coisa toda, né? Então o São Paulo quer garantir essa primeira colocação, então por isso o Caleri pode ser um reforço. O Caleri que teve aquela lesão muscular, né, no jogo contra o Cobressal, ele foi dar foi uma jogada besta, né, no meio do campo ali, que ele nem precisava estar ali, fez um esforço e aí acabou tendo uma lesão muscular. O tratamento do Refis passou do DM para a parte física foi até um pouco mais rápida do que se imaginou. O Caleri já está treinando com os companheiros desde anteontem, né, véspera ali do jogo contra a equipe do Pará, né, a equipe do Águia de Marabá, né, na classificação da Copa do Brasil, e o Caleri já está apto. A questão toda vale a pena trazer o Caleri para o jogo e de repente poder esperar um pouquinho mais e aí ter o jogador 100% de repente na retomada do Campeonato Brasileiro? Essa é uma questão que está sendo analisada. E aí fica muito o que aconteceu com o Lucas, por exemplo, que teve a lesão muscular, mas a lesão muscular do Lucas foi um pouco mais séria do que a do Caleri, né? Ele esperou, ele poderia ter voltado naquele jogo contra o Fluminense, aquele jogo lá da treta que foi com o Luciano, com o Diniz, mas aí se esperou mais um pouco e aí ele retornou depois contra exatamente na Libertadores da América. Então assim, fica essa dúvida, mas a tendência pelo jogo importante, pela importância do Caleri, o André Silva ainda tá um pouco meio roda presa, né? Ainda não tá se sentindo à vontade, por exemplo, contra o Águia de Marabá perdeu alguns gols feitos, tudo bem, mérito do goleiro também em um dos lances. A volta do Caleri seria muito importante pelo jogador que ele é, pela liderança, enfim, pelo que ele significa ali pelo São Paulo, né? Números de Lucas Moura pelo São Paulo nesta temporada. Em 10 jogos, 4 assistências, 7 participações em gols, 2 vitórias garantidas com gol, 2,5 dribles certos por jogo, 1,7 faltas sofridas por jogo. 3 gols nesta temporada, o quarto no ranking do clube. São Paulo que recebeu o Águia de Marabá, já com a sua classificação muito encaminhada na Copa do Brasil. E eu acho que esse trechinho que a gente ouviu do Zubeldia é o mais importante, lógico, além da classificação dentro dessa partida, né? Dar essa minutagem para alguns jogadores. Ele teve uma semana importante de trabalho, que ele não tinha, dias, né, importantes seguidos, que ele não tinha tido até então, mas acho que a tônica dessa partida foi muito essa, de conseguir dar essa minutagem. O próprio Lucas fala isso, de voltando e começa, enfim. Eu acho que é por aí a análise do São Paulo. O Glaucio, a gente vem de uma rodada de Copa do Brasil que ninguém transbordou. Futebol, que legal, que exibição, nada disso. Não é que jogaram pelo regulamento, mas assim, jogaram sabendo o que era necessário fazer. Alguns fizeram, a maioria fez, teve gente que ficou pelo caminho. Mas eu vejo o São Paulo, de toda essa rodada, daqui a pouco tem o Palmeiras também, pra gente falar, acho que o clube que esteve mais no controle do jogo de volta. Ele vinha de uma vitória boa, 3-1. O treinador dá as explicações e coloca, e aí a visão, o olhar, o dia a dia de quem está convivendo com os jogadores, o que é o certo e o que é errado. O certo e o errado depende daquilo que o treinador está vivendo, não é? Daqui falar o que o Zubeldia deveria, a decisão que ele deveria tomar, tendo em contato dia a dia, eu acho que é muito arrogante. Tá errado, tá certo. Eu não gosto de ir por esse caminho. Ele tem que saber o que é errado e o que é o certo. E ele entendeu que era conveniente começar desde o Jandrei e colocar jogadores como o Rodrigo Nestor, precisa de mais jogo, como o Lucas, que é um jogo pro Lucas, e aí veio mexendo na equipe e construiu outra vitória. Em alguns momentos até empolgou o torcedor, um bombardeio, no primeiro tempo foi assim, e tudo bem, ele esteve no controle. Já não teve assim, tão controle o Corinthians, Atlético Mineiro, não foi o jogo do Vasco, não foi o jogo do Palmeiras. Então o São Paulo esteve. Eu acho que a impressão que eu tinha é que em função de não ter jogado final de semana, ele iria com o time mais próximo do titular. Mas aí ele olhou para a semana que vem e pensou, vou dar ritmo, vou recuperar, porque o jogo é na quinta, não é na terça. Há uma diferença aí entre jogar na terça, na quarta e na outra semana, e já está próximo na quinta. Ele está no controle, entendeu o que era melhor. E o São Paulo saiu
bem dessa etapa da Copa do Brasil. Então, acho que o São Paulo, olhando para o que aconteceu na rodada, acho que foi o que foi mais tranquilo, melhor, quem estava dominando e controlando o que realmente queria fazer e fez. Eu concordo muito com essa linha do Calçado. A gente não está aqui para avaliar, a gente não tem nem condição de avaliar departamento físico dos clubes de futebol para saber quem que deve jogar e quem que não deve. Mas vendo a explicação do Zubeldia, eu concordo muito com o que você colocou, Glaucio. Acho que é nesse momento de pausa, mais do que você ter tempo para trabalhar ideias no treinamento, no dia a dia, conceitos, jogadas que você pode trabalhar, acho que encontrar esse equilíbrio de jogadores que já estão com uma sobrecarga, sobretudo no São Paulo, um time que tem perdido tantas peças por lesão, já não nessa temporada apenas, mas já na anterior. Então você conseguir equilibrar isso nesse momento, além do fato de jogadores, por exemplo, para citar um exemplo só, Nestor, um cara extremamente importante, que está voltando agora, eu acho que numa condição ideal é titular do São Paulo. Era importante dar mais minutagem para esse cara, para o Lucas voltando de lesão, Moreira na lateral direita, a mesma coisa. Então, assim, acho que foi muito bem planejado, sem falar na questão que ele pode ter trabalhado nesse período de assimilação de ideias, como eu falei, mas de ajustar esse aspecto pensando na sequência da temporada. E fazendo tudo isso sem correr nenhum risco. Dentro do contexto da Copa do Brasil, acho que ele não desmereceu em nenhum momento o adversário, mas fez escolhas que eram super pertinentes para o momento do São Paulo e que não colocaram nenhum risco o time de conseguir essa classificação na Copa do Brasil. Então, a meu ver, me parece ter sido tudo muito bem executado pelo São Paulo nesse momento de parada e na retomada para a Copa do Brasil. Palmeiras também então, segue. Gente, vamos com talvez a maior novidade desse fim de semana, a possível volta do Caleri para o jogo contra o Tajeres. Cabe aí uma conversa entre a comissão técnica e o pessoal do centro médico lá, da recuperação, que seja, para ver se realmente o Caleri está apto a ir para jogo. Ele faz muita diferença. Não acho que o André esteja tão mal assim, mas o Caleri é o titular, o André é um bom reserva. E vamos ver, vamos ficar de olho também, né, se tem o Juan vindo por fora, mas se o Caleri estará apto para o jogo. Eu sei que ele com certeza vai querer ir, porque Libertadores é o objetivo dele, tem a questão da artilharia, tem a questão do desejo de ser campeão da Libertadores, que ele mesmo já disse pelo São Paulo. Já está treinando em campo, vai fazer mais quase uma semana treinando em campo, mas assim, em decorrência do histórico de lesões, ele tem um histórico também de lesões em São Paulo, entre outros jogadores, e com a mudança aí da gestão de comunicação, de trabalho lá dentro no CT, pode ser que o São Paulo segure o jogador, lembrando que o São Paulo está classificado na Libertadores, né? Então, assim, a entrada do Caleri seria no sentido de você buscar a primeira colocação no grupo, que tem a sua importância, ou você jogar o segundo jogo fora de casa no confronto de oitavas de final da Libertadores. Porém, vale a pena arriscar? Essa é a questão, né? Até porque quando o Caleri entra em campo, ele não entra para jogar meia bomba, né? O cara entra em todas. Então, assim, gostaria de saber a opinião de vocês aí. Vai com o Caleri ou não vai com o Caleri? Deixa nos comentários, tá ok? E falando mais de São Paulo com Zubeldia paz e amor, né? Zubeldia alegria, como a gente sempre brinca. Continua aí sua preparação, né? Aproveitando essas semanas de parada, vídeo que o brasileiro volta no próximo fim de semana, e aí você não vai ter mais esse período tão longo de preparação. Mudando muito a equipe, colocou as reservas aí, o pessoal tá preocupado com falta de ritmo de jogo da equipe titular que vai jogar contra o Tajeres, é uma doideira, né? De vez em quando você fica preocupado com falta de ritmo de jogo, depois você fica preocupado com muitos jogos, assim, futebol, o calendário brasileiro é uma loucura, para não falar que é uma bagunça. Então, assim, São Paulo, agora, foco total no Tajeres para fechar essa fase da Libertadores, e depois voltando ao brasileiro aí, para tentar se manter entre os primeiros, lembrando que o São Paulo está no G6, há muito tempo que a gente não fala isso, é bom recordar. E é bom ficar de olho no brasileiro, por que não, né? Então é isso, gente. É um resumo simples, são análises aí pós-jogo do Águia de Marabá, com relação ao Galopo, foi inflacionado o valor que foi pago por ele, é um bom jogador e ponto. Ainda não engrenou, quando engrenou ali com o Rogério Ceni se machucou. Com relação ao Juan, que eu digo, eu tô tentando pegar leve com as crias de Cotia, porque a gente pegou muito pesado, principalmente Rodrigo Nestor e companhia, e aí o Nestor aí se mostra um jogador muito importante pro grupo, e foi muito importante na história recente do São Paulo com aquele gol do título. Então acho que tem que ter um pouco de paciência com o jogador. É claro que o foco dele como atacante deveria fazer gol, ele tem uma extrema dificuldade de fazer gol, e aí tem uma extrema facilidade de ajudar ele na parte tática, né? A marcação e tal, pessoal, já que ele vai marcar, bota ele de volante. Não é bem assim que funciona, né? Então, assim, tem que dar força pra esse cara que entra, Moreira, Juan,
entre outros, para que a base de São Paulo continue aí gerando novos frutos. E lembrando que o São Paulo, no seu balanço financeiro desse ano, deveria vender 180 milhões de reais em jogadores. Quero ver aonde, né? Porque, principalmente com essa... A não ser que o Rodrigo Nestor exploda num curto período de tempo, acho que é o único jogador possível de ser vendido. Vídeo que o outro, que era uma joia preciosa para meio do ano, era o Pablo Maia, que se machucou. Previsão só no segundo semestre, então assim, já perdeu mais ou menos esse timing. Então é isso, né? Também tem a questão financeira, São Paulo tem que ficar de olho, o torcedor São Paulo tem que ficar também de olho. Acho que em campo, buscar títulos, buscar boas participações nos torneios, até porque garante a questão financeira. Mas fora de campo também tem que se organizar para a bomba, para a bola de neve não explodir, como está acontecendo com um rival aí nosso. Então é isso, gente. É o São Paulo feito por São Paulino, analisado por muitos ali que falaram no vídeo, né? Cada um com seu ponto de vista com relação ao trabalho do dia, com relação aos jogadores, eu acho que faz parte. A crítica, a opinião é de cada um, deixe feita com respeito. E é isso. Vamos seguir aí buscando o conteúdo do nosso São Paulo Futebol Clube, que eu, como eu sempre digo, não para. Não é que não tem jogo do São Paulo, não tem notícia, porque tem notícia todo santo dia, pode ficar tranquilo, tá ok? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas das notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos. Lembrando que não tem São Paulo Futebol Clube nesse fim de semana, só no meio de semana que vem. Então aproveitem, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.